Falarei hoje sobre essa discussão de direito internacional na não extradição pelo Supremo Tribunal Federal de um narcotraficante condenado na Espanha e pelo fato de não ter havido a extradição de alguém por manifestação contra os poderes da Espanha para o Brasil, a pedido do Supremo Brasileiro. E em 2004 eu fui convidado como professor para participar de uma banca de exame da magistratura no Tribunal Federal da Terceira Região. Foram mais de 2.000 candidatos. Nós aprovamos no final 21 candidatos, 21 juízes. Foi o segundo concurso para a magistratura federal que eu participei. Esse era o 11º. Participei também do primeiro, 1991, 92. Mas as matérias que eu examinei foram direito constitucional e direito internacional. Na época era meu sócio, chamava-se meu escritório, a Advocacia Gana Martins e Rezec. Francisco Rezec tinha sido ministro do Supremo, ministro das Relações Internacionais, juiz da Corte de Haia, um dos maiores, se não o maior especialista brasileiro de direito internacional. Nós conversávamos muito sobre as questões que eu ia colocar. E há uns dados interessantes sobre essa questão de extradição, que, enfim, nós estudamos e muitas vezes perguntei aos candidatos. Se alguém for condenado no exterior à pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, mas estiver no Brasil, Estados Unidos pedir a extradição do Brasil, se o Brasil não tiver garantia do Poder Judiciário dos Estados Unidos e que se houver extradição deste criminoso, ele não será extraditado, porque nós não temos penas de morte no Brasil. O Brasil só pode extraditar se a pena que será aplicada no estado em que ele foi condenado é igual ou menor do que idêntica pena aplicada pelo direito brasileiro. Isto é o que todos aprendem no direito internacional quando cursam faculdade de direito. E é para compreender o dilema dessa questão de um manifestante, de um cidadão que foi condenado pelo Supremo por manifestação política, na qual, enfim, houve, segundo o Supremo, um crime de agressão aos poderes antidemocráticos, e a negação do Tribunal Espanhol da Extradição, do governo espanhol, melhor dizendo, de extradição, porque se o crime for exclusivamente de expressão, eles não podem dar extradição, porque isso não se constitui pela liberdade de expressão na Espanha, crime na Espanha. Eles pediram, inclusive, maiores informações se além daquilo que estava no pedido de extradição, havia outras que justificassem a extradição. A reação do Supremo de São Paulo do Brasil, através do ministro Alexandre de Moraes, foi de liberar um narcotraficante condenado pelo narcotráfico, que é crime tanto na Espanha quanto no Brasil, dando-lhe prisão domiciliar, mas não extraditando como reação à não extradição daquele que tinha um crime de opinião, segundo as autoridades espanholas. Não houve rompimento nenhum tratado entre Brasil e Espanha. O que eu quero dizer é o seguinte, que independente da posição da Espanha em relação à legislação que dá liberdade de expressão e não condena crimes políticos, ou considerado crimes políticos a manifestação, e o direito brasileiro, que o Supremo condena, entendendo que isso pode caracterizar uma violenta agressão ao Estado Democrático de Direito, pedindo a extradição por condenação a crime. Mesmo que não seja uma violenta agressão, acreditar por abuso de expressão contra os poderes, o que representa uma agressão a ser punida.
Então, a impressão que eu tenho é que compreendo a posição do governo espontâneo, da justiça espanhola, que foi a mesma da justiça americana, quando se pediu de um outro cidadão condenado por manifestação contrária às ideias do Supremo e de considerado de agressão aos poderes, e que os Estados Unidos não extraditou, porque crime de opinião não é elemento para extradição. Mas não se compreende que não se extradite um traficante cujo crime tanto é crime no Brasil quanto é crime na Espanha, na maior parte dos países. Por esta razão, a mim, um velho professor, examinei justiça, juízes, 21 juízes aprovados foram examinados em direito internacional por mim no 11º concurso do TRF3, exatamente em direito internacional. Mais estranho ainda, e agora esse não tem nada a ver com o Supremo, o Lula apresentou uma empresa brasileira o ex-presidente do Peru. E essa empresa brasileira, segundo a justiça peruana, teria corrompido, sido corruptora, e o presidente e a mulher do presidente corrompidos por esta empresa. A justiça peruana condenou por corrupção a 15 anos, os dois. O presidente, ela pediu asilo na embaixada brasileira. O presidente Lula mandou buscar num avião da FAB e disse que foi algo humanitário. Ela sofria de câncer. Se nós percebemos o que há de brasileiro, não peruanos, eu posso falar do Peru, eu sou professor honorário da maior universidade privada do Peru, que é San Martín de Porres. Tenho o título que me orgulha muito de professor honorário da Universidade San Martín de Porres, no Peru. Quantos brasileiros com câncer estão na fila do SUS, esperando possibilidade de ser tratado? E uma peruana, condenada pela justiça, pediu asilo. E o argumento para mandar um avião da FAB buscá-la é que foi uma questão humanitária. Para uma peruana e não para os inúmeros brasileiros, centenas, milhares, que esperam no SUS a oportunidade de uma operação de câncer, de uma possibilidade de ser tratado de câncer, o que, pela Constituição, é obrigação do governo federal. São curiosidades de interpretação do direito dos fatos que, aos 90 anos, me custa entender. E é essa que a minha impossibilidade e incapacidade, não sei se é velhice, e não consegue entender esses fatos ou esse direito, é que me leva a trazer aqui para os meus seguidores, que talvez tenham mais facilidade de me explicar o que está acontecendo nesse país.